Quando ouvimos a palavra mausoléu, imediatamente nos vem à mente uma grande e majestosa construção. Mas você sabia que essa palavra vem do nome do rei Mausolo? Foi o túmulo dele, construído na antiguidade, que se tornou tão famoso que seu nome agora é usado para designar monumentos semelhantes em todo o mundo. Hoje vamos falar sobre o túmulo de Mausolo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A ideia de construir o túmulo surgiu ainda durante a vida de Mausolo. Ele queria que, após sua morte, houvesse algo grandioso que impressionasse a imaginação das pessoas. A construção começou ainda antes de sua morte e foi concluída após a morte do rei, sob a liderança de Artemísia. Mausolo foi o governante da Caria, um antigo estado que ficava na atual Turquia. Ele viveu no século IV a.C. E ele não era apenas um rei, mas uma pessoa muito ambiciosa e influente. Mausolo queria que seu nome permanecesse na história para sempre. E como podemos ver, ele conseguiu. Mausolo governava junto com sua esposa Artemísia. Eles eram não apenas cônjuges, mas também parceiros. Artemísia, esposa e irmã de Mausolo, naquela época, casamentos assim entre nobres não eram raridade. Não era apenas uma rainha, mas também uma personalidade notável. Seu papel na criação do túmulo de Mausolo é difícil de subestimar. Após a morte do marido, ela não apenas continuou seu legado, mas fez tudo o que pôde para que o túmulo se tornasse uma verdadeira obra-prima que glorificaria seus nomes para a eternidade. Após a morte de Mausolo em 353 a.C., Artemísia se tornou a governante da Caria. Isso era incomum para a época, já que as mulheres raramente ocupavam cargos tão altos. No entanto, Artemísia provou que era digna desse papel. Ela continuou a política de Mausolo, fortalecendo o poder e expandindo a influência da Caria. Seu governo foi sábio e visionário, e ela era respeitada tanto entre seus súditos quanto entre os estados vizinhos. A construção do túmulo começou ainda durante a vida de Mausolo, mas após sua morte, Artemísia assumiu todas as responsabilidades. Ao concluir o projeto, ela entendia que o túmulo não deveria ser apenas um local de sepultamento, mas um símbolo de seu poder, riqueza e grandeza. Artemísia controlava pessoalmente cada etapa da construção, convidando os melhores arquitetos, escultores e artistas da época. Ela não poupou recursos na construção. Por ordem dela, o melhor mármore, ouro, e outros materiais eram trazidos para Halicarnasso. Artemísia queria que o túmulo fosse perfeito em todos os detalhes. Ela escolhia pessoalmente os temas para os relevos e estátuas que deveriam adornar o túmulo. Muitos desses temas eram dedicados aos feitos de Mausolo e ao seu governo conjunto. Há uma lenda de que Artemísia era tão dedicada a Mausolo que, após sua morte, misturou suas cinzas com água e bebeu, para estar com ele para sempre. Embora os historiadores considerem essa história uma invenção, ela destaca o quão forte era seu amor e devoção. Artemísia realmente fez tudo para eternizar a memória do marido. Artemísia não apenas financiava a construção, mas também inspirava os mestres. Ela era uma mulher educada que valorizava a arte e a cultura. Graças ao seu apoio, os melhores escultores e arquitetos da época se reuniram em Halicarnasso. Entre eles estavam Scopas Briaxtes, Leocar e Timóteo, mestres cujos nomes entraram para a história da arte. Seus trabalhos adornavam o túmulo, transformando-o em uma verdadeira obra de arte. Infelizmente, Artemísia não viveu para ver a conclusão total da construção do túmulo. Ela morreu 2 anos após a morte de Mausolo, mas mesmo nesse curto período, conseguiu avançar significativamente nas obras. Após sua morte, a construção foi continuada por seus herdeiros e próximos, que entendiam o quão importante era concluir esse projeto. Artemísia deixou para trás não apenas o túmulo, mas também a memória de si mesma como uma governante forte e sábia. O papel dela na criação do túmulo de Mausolo foi enorme. Sem seus esforços e devoção, esse projeto dificilmente teria se tornado tão majestoso e famoso. O túmulo de Mausolo não é apenas um monumento ao rei, mas também um testemunho do amor e da devoção de Artemísia. Decidiu-se construir o túmulo na capital da Caria, na cidade de Halicarnasso, que hoje é a cidade turca de Bodrum. Os melhores arquitetos e escultores da época foram convidados para o trabalho. Entre eles estavam Paifei e Satir,
que projetaram os edifícios, além de famosos escultores que criaram as estátuas que adornavam o túmulo. O trabalho no túmulo levou vários anos e enormes recursos foram gastos em sua construção. O túmulo de Mausolo era uma verdadeira obra-prima da arquitetura. Ela combinava elementos dos estilos grego, egípcio e do Oriente Médio. A altura da estrutura era de cerca de 45 metros. Para a época, isso era incrível. Um edifício alto. Para comparação, isso é mais ou menos como um prédio de 15 andares. O túmulo consistia em 3 partes principais. Embaixo havia uma base retangular que lembrava um enorme pedestal. Era feito de mármore e decorado com relevos que retratavam cenas da mitologia grega e da vida de Mausolo. Acima da base, erguia-se um andar com 36 colunas, que criavam uma impressão de leveza e elegância. No topo, havia um telhado piramidal, coroado por uma escultura de uma carruagem puxada por cavalos. Provavelmente nessa carruagem estavam as estátuas de Mausolo e Artemísia. As paredes do túmulo eram decoradas não apenas com relevos, mas também com estátuas de deuses, heróis e animais. Cada detalhe foi feito com uma incrível atenção e maestria. Por exemplo, as estátuas de leões que estavam na entrada pareciam tão realistas que dava a impressão de que iam ganhar vida a qualquer momento. O túmulo de Mausolo surpreendeu os contemporâneos com sua escala e beleza. Ela não era apenas um local de sepultamento, uma verdadeira obra de arte. Pessoas do mundo inteiro vieram a Halicarnasso para ver essa maravilha com seus próprios olhos. Na antiguidade, o túmulo de Mausolo foi incluído na lista das 7 maravilhas do mundo. Essa lista foi elaborada por autores gregos e incluía as construções e monumentos mais impressionantes da época. O túmulo de Mausolo estava ao lado de obras-primas como os Jardins Suspensos das Semíramis e o Farol de Alexandria. É interessante que o túmulo de Mausolo não era apenas bonito, mas também funcional. Dentro dela havia salas especiais para a realização de rituais e cerimônias. Esse era um lugar onde as pessoas podiam honrar a memória do rei e de sua esposa. Infelizmente, o tempo e os desastres naturais não pouparam o túmulo de Mausolo. Ela ficou de pé por vários séculos, mas no século XIII, um forte terremoto danificou seriamente a estrutura. Mais tarde, no século XV, os cavaleiros hospitalários, que controlavam essa região, desmontaram parte do túmulo para usar as pedras. Na construção de uma fortaleza, hoje do túmulo de Mausolo restam apenas ruínas e fragmentos de esculturas. Alguns deles podem ser vistos no Museu Britânico em Londres. No entanto, mesmo esses restos nos permitem imaginar quão majestosa era essa construção. O túmulo de Mausolo deixou uma grande marca na história cultural. Ela inspirou arquitetos a criar outros mausoléus famosos, como o Taj Mahal na Índia. A própria palavra mausoléu se tornou um termo genérico e é usada para se referir a grandes e majestosos túmulos. Mas o mais importante é que o túmulo de Mausolo nos lembra como as pessoas, em todas as épocas, buscaram deixar algo significativo para trás. Mausolo queria que seu nome fosse lembrado por séculos, e ele conseguiu. Hoje, milhares de anos depois, ainda falamos sobre ele e seu túmulo. Acredita-se que as estátuas de Mausolo e Artemísia, que estavam no topo do túmulo, foram feitas em tamanho real. Elas representavam o rei e a rainha em tamanho real, o que destacava sua grandeza. Para levantar enormes blocos de mármore a grandes alturas, os construtores usaram mecanismos especiais, que eram verdadeiros milagres da engenharia. Para a época, o túmulo de Mausolo se tornou um modelo para muitas construções posteriores. Seus elementos, como colunas e o telhado em forma de pirâmide, foram usados na arquitetura de diferentes épocas e culturas. O túmulo de Mausolo não era apenas bonito, mas também uma construção tecnicamente complexa. Sua construção incluía vários níveis, cada um com sua própria função. O andar inferior servia como base e era decorado com relevos que retratavam cenas da vida de Mausolo e enredos mitológicos. O andar intermediário com colunas criava uma sensação de leveza e elegância, e a parte superior com o telhado em forma de pirâmide e a carruagem completava a composição, conferindo-lhe um sentido de totalidade e harmonia. Depois que o túmulo foi destruído, suas pedras foram usadas para a construção de outras edificações.
No entanto, mesmo em sua forma destruída, ela continuou a inspirar arquitetos e artistas. Os fragmentos de esculturas e relevos que sobreviveram até os dias de hoje nos permitem imaginar quão majestosa era essa construção. O túmulo de Mausoleo não é apenas um monumento da antiguidade, mas um símbolo da aspiração humana à grandeza. Ela mostra como a arte e a arquitetura podem preservar a memória de uma pessoa por milênios. Embora o próprio túmulo quase não tenha se preservado, sua história continua a nos inspirar e a nos lembrar de que até mesmo as pedras podem contar histórias incríveis